Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 13, verso 41. Sri Narada disse: Ó Rei piedoso, não te lamentes por ninguém, pois todos estão sob controle do Senhor Supremo. Portanto, todos os seres vivos e seus líderes executam adoração para serem bem protegidos. É unicamente Ele que os une e dispersa. Significado: todo ser vivo, neste mundo material ou no mundo espiritual, está sob controle do Senhor Supremo, a personalidade de Deus. Começando de Brahmaji, o líder deste universo, e descendo até a formiga insignificante, todos estão sendo orientados pela ordem do Senhor Supremo. Desse modo, a posição constitucional do ser vivo é de subordinação, sob o controle do Senhor. O ser vivo tolo, especialmente o homem, rebela-se artificialmente contra a lei do Supremo, e assim é castigado como um asura, ou violador da lei. Cada ser vivo é posto numa posição particular, pela ordem do Senhor Supremo, e novamente é deslocado daí, pela ordem do Senhor Supremo, ou de seus agentes autorizados. Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Maharaj Yudhishthira, ou na história moderna, Napoleão, Akbar, Alexandre, Gandhi, Subhash e Nero, são todos servos do Senhor, e são colocados e removidos de suas respectivas posições, pela vontade suprema do Senhor. Nenhum deles é independente. Mesmo que esses homens ou líderes se rebelem a ponto de não reconhecerem a supremacia do Senhor, eles são postos sob leis ainda mais rigorosas do mundo material, através de diferentes misérias. Apenas o tolo, portanto, diz que não existe Deus. Maharaj Yudhishthira estava sendo convencido dessa verdade nua e crua, porque sentia profundamente o pesar pela súbita partida de seus velhos tios e de sua tia. Maharaj Dhritarashtra foi posto em tal situação por efeito de seus atos passados. Ele já tinha sofrido ou desfrutado os benefícios que lhe cabiam no passado, mas devido à sua boa sorte, de alguma forma, ele tinha um bom irmão mais novo, Vidura, através de cuja instrução ele partira para alcançar a salvação, fechando todas as contas neste mundo material. Ordinariamente não podemos mudar, através de planos, o curso da felicidade e da aflição a nós impostos. Todos têm de aceitá-las como elas vêm, sob o arranjo sutil de Kala, ou seja, o tempo invencível. Não adianta tentar neutralizá-las. O melhor, portanto, é que nos esforcemos para alcançar a salvação, e essa prerrogativa é dada apenas ao homem, por causa da condição desenvolvida de suas atividades mentais e inteligência. Apenas para o homem há diferentes instruções védicas para a obtenção da salvação, durante a forma humana de existência. Aquele que mal utiliza esta oportunidade de inteligência avançada, na verdade, é condenado e posto sob diferentes tipos de misérias, seja na vida atual ou na futura. É assim que o Supremo controla todos. Verso 42. Assim como uma vaca, amarrada pelo nariz com uma longa corda, está condicionada, da mesma forma, os seres humanos estão atados pelos diferentes preceitos védicos e são condicionados a obedecer às ordens do Supremo. Significado: todo ser vivo, seja homem, animal ou pássaro, pensa que é livre por si mesmo. Mas, na verdade, ninguém está livre das rigorosas leis do Senhor. As leis do Senhor são rigorosas porque não podem ser desobedecidas em nenhuma circunstância. As leis feitas pelo homem podem ser burladas por astuciosos fora da lei,
mas nos códigos do legislador supremo não há a menor possibilidade de negligenciar as leis. Uma leve mudança no curso da lei, feita por Deus, pode dar origem a um grave perigo, a ser defrontado pelo violador da lei. Essas leis do Supremo são geralmente conhecidas como os códigos da religião, sob diferentes condições. Mas o princípio da religião é o mesmo em toda parte, ou seja, obedecer às ordens do Deus Supremo, aos códigos da religião. Esta é a condição da existência material. Todos os seres vivos no mundo material têm aceito o risco da vida condicionada por sua própria escolha, e estão assim apanhados na armadilha das leis da natureza material. O único caminho para sair do enredamento é concordar em obedecer ao Supremo. Mas ao invés de se livrarem das garras de Maya, ou ilusão, os seres humanos tolos deixam-se atar por diferentes nomenclaturas, sendo designados como Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Hindus, maometanos, indianos, europeus, americanos, chineses e muitas outras. E assim eles executam as ordens do Senhor Supremo, sob a influência dos respectivos preceitos legislativos ou escriturais. As leis estatutárias do Estado são imperfeitas imitações e réplicas dos códigos religiosos. O Estado secular, ou o Estado sem Deus, permite aos cidadãos romperem as leis de Deus, mas os pune por desobedecerem às leis do Estado. O resultado é que as pessoas em geral sofrem mais por romperem as leis de Deus que por obedecerem às imperfeitas leis feitas pelo homem. Todo homem é imperfeito por constituição, sob condições de existência material, e não há a menor possibilidade de que até o homem mais avançado materialmente possa promulgar legislação perfeita. Por outro lado, não há tal imperfeição nas leis de Deus. Se os líderes são educados nas leis de Deus, não há necessidade de transitórias câmaras legislativas, de homens sem objetivo. Há necessidade de mudanças nas leis transitórias do homem, mas não há mudanças nas leis feitas por Deus, porque a toda perfeita personalidade de Deus as faz perfeitas. Os códigos da religião, ou preceitos escriturais, são feitos por representantes liberados de Deus, considerando diferentes condições de vida. E por cumprirem as ordens do Senhor, os seres vivos condicionados gradualmente livram-se das garras da existência material. A posição verdadeira do ser vivo é, contudo, a de servo eterno do Senhor Supremo. Em seu estado liberado, ele presta serviço ao Senhor com amor transcendental, e assim desfruta de uma vida de plena liberdade, às vezes mesmo em nível de igualdade com o Senhor, ou às vezes mais que o Senhor. Mas no mundo material condicionado, todo ser vivo quer ser o Senhor de outros seres vivos, e assim, pela ilusão de Maya, essa mentalidade de assenhoramento torna-se causa da extensão da vida condicionada no futuro. Desse modo, no mundo material, o ser vivo está mais condicionado ainda, até que se renda ao Senhor, revivendo seu estado original de servidão eterna. Esta é a instrução final do Bhagavad Gita e de todas as outras escrituras reconhecidas do mundo. Verso 43. Assim como um brincador monta e dispersa seus brinquedos de acordo com sua livre vontade, da mesma forma a vontade suprema do Senhor reúne os homens e os separa. Significado: podemos ter certeza de que a posição particular na qual estamos agora colocados é um arranjo da vontade suprema, de acordo com nossos próprios atos no passado. O Senhor Supremo está presente, como Paramatma localizado, no coração de todo ser vivo, como se diz no Bhagavad Gita 13:23.
E por isso, ele conhece tudo sobre nossas atividades, em cada estágio de nossas vidas. Ele confere as reações de nossas ações, colocando-nos em algum lugar particular. O filho de um homem rico já nasce em berço de ouro, mas essa criança que nasceu, como filho do homem rico, merecia aquele lugar, e portanto é colocada ali, pela vontade do Senhor. E no momento particular em que a criança tem de ser removida daquele lugar, ela também é carregada pela vontade do Supremo, mesmo que a criança ou o pai não queiram separar-se da feliz relação. A mesma coisa acontece no caso de um homem pobre. Nem o homem rico, nem o homem pobre tem qualquer controle sobre tais encontros e separações entre seres vivos. O exemplo de um brincador e seus brinquedos não deve ser mal interpretado. Alguém poderia argumentar que, uma vez que o Senhor está preso a conceder os resultados reativos de nossas próprias ações, o exemplo do brincador não pode ser aplicado. Mas isso não é assim. Devemos sempre lembrar que o Senhor é a vontade suprema, e ele não está sujeito a nenhuma lei. Geralmente, a lei do karma é que uma pessoa recebe os resultados de suas próprias ações, mas em casos especiais, pela vontade do Senhor, essas ações resultantes também são alteradas. Mas tal mudança pode ser aplicada somente pela vontade do Senhor, e de ninguém mais. Portanto, o exemplo do brincador citado neste verso é inteiramente apropriado, pois a vontade suprema é absolutamente livre para fazer qualquer coisa que deseje, e porque ele é todo perfeito, não há erro em nenhuma de suas ações ou reações. Essas mudanças de ações resultantes são especialmente prestadas pelo Senhor quando um devoto puro está envolvido. No Bhagavad Gita 9:30-31, assegura-se que o Senhor salva um devoto puro, que tenha se rendido a ele sem reservas, de todas as espécies de reações de pecados. E quanto a isso, não há dúvida. Há centenas de exemplos de reações mudadas pelo Senhor na história do mundo. Se o Senhor é capaz de mudar as reações dos feitos passados de alguém, então certamente ele próprio não está sujeito a nenhuma ação ou reação de seus próprios feitos. Ele é perfeito e transcendental a todas as leis. Verso 44. Ó Rei, em todas as circunstâncias, quer consideres a alma como um princípio eterno, ou o corpo material como sendo perecível, ou tudo como existindo na verdade absoluta e impessoal, ou tudo como sendo uma combinação inexplicável de matéria e espírito. Os sentimentos de separação são devidos unicamente à afeição ilusória e a nada mais. Significado: o fato real é que todo ser vivo é parte integrante individual do Ser Supremo, e sua posição constitucional é de serviço cooperativo subordinado. Seja em sua existência material condicionada, seja em sua posição liberada de pleno conhecimento e eternidade, a entidade viva está eternamente sob o controle do Senhor Supremo. Mas aqueles que não são familiarizados com o conhecimento verdadeiro apresentam muitas proposições especulativas sobre a posição real da entidade viva. Admite-se, contudo, em todas as escolas filosóficas, que o ser vivo é eterno e que o invólucro corpóreo de 5 elementos materiais é perecível e temporário. A entidade viva eterna transmigra de um corpo material a outro, pela lei do karma, e os corpos materiais são perecíveis por suas estruturas fundamentais. Portanto, não há nada para lamentar no caso de a alma ser transferida a outro corpo, ou de perecer o corpo material em determinado estágio.
Também há outros que acreditam na imersão da alma espiritual no Espírito Supremo, quando ela se livra do engaulamento material. E há outros também que não acreditam na existência do espírito ou alma, mas acreditam na matéria tangível. Em nossa experiência diária, encontramos tantas transformações da matéria, de uma forma para outra, mas não lamentamos esses aspectos mutantes. Em qualquer dos casos acima, a força da energia divina é incoercível. Ninguém tem nenhum controle sobre ela, e assim não há motivo para aflição. Verso 45. Portanto, abandona tua ansiedade devido à ignorância do eu. Agora estás pensando em como eles, pobres criaturas desamparadas, existirão sem ti. Significado. Quando pensamos em nossos amigos e parentes como dependentes de nós, isso se deve à ignorância. Toda criatura viva recebe toda a proteção, por ordem do Senhor Supremo, em termos de sua posição adquirida no mundo. O Senhor é conhecido como Bhuta Brit, aquele que dá proteção a todos os seres vivos. Devemos apenas desempenhar nossos deveres, pois ninguém mais além do Senhor Supremo pode proteger alguém. Isso se explica mais claramente no seguinte verso. Verso 46. Este corpo material grosseiro, feito de 5 elementos, já está sob o controle do tempo eterno, Kala, da ação, Karma, e dos modos da natureza material, Guna. Como ele pode, então, estando já nas mandíbulas da serpente, proteger os outros? Significado. Os movimentos mundiais de libertação, através de propaganda política, econômica, social e cultural, não podem beneficiar a ninguém, pois eles são controlados por poder superior. Um ser vivo condicionado está sob total controle da natureza material, representada pelo tempo eterno e pelas atividades sob o ditame dos diferentes modos da natureza. Há 3 modos materiais da natureza, a saber, bondade, paixão e ignorância. A menos que estejamos situados no modo da bondade, não podemos ver as coisas como elas são. O apaixonado e o ignorante não podem nem mesmo ver as coisas como elas são. Portanto, uma pessoa que é apaixonada e ignorante não pode dirigir suas atividades para o caminho correto. Somente o homem na qualidade da bondade pode ser útil até certo ponto. A maioria das pessoas são apaixonadas e ignorantes, e, portanto, seus planos e projetos dificilmente podem fazer algum bem aos outros. Acima dos modos da natureza está o tempo eterno, que é chamado de Kala, porque muda o aspecto de tudo no mundo material. Mesmo que sejamos capazes de fazer algo temporariamente benéfico, o tempo cuidará para que o bom projeto seja frustrado no decorrer do tempo. A única coisa que se pode fazer é escapar do tempo eterno, Kala, que é comparado a Kala Sarpa, ou a cobra venenosa, cuja picada é sempre letal. Ninguém pode salvar-se da picada de uma cobra. O melhor remédio para sair das garras do Kala serpentino, ou de seus integrantes, os modos da natureza, é a Bhakti Yoga, como se recomenda no Bhagavad Gita 14:26. O projeto perfectivo mais elevado de atividades filantrópicas é ocupar todos no ato de pregar Bhakti Yoga em todo o mundo, porque somente isso pode salvar as pessoas do controle de Maya, ou da natureza material, representada por Kala, Karma e Guna, como descritos acima. O Bhagavad Gita 14:26 confirma isso definidamente. Verso
47. Aqueles que são desprovidos de mãos são presos para aqueles que têm mãos. Aqueles que são desprovidos de pernas são presos para os quadrúpedes. O fraco é a subsistência do forte, e a regra geral mantém que um ser vivo é alimento para outro. Significado: existe pela vontade suprema uma lei sistemática de subsistência na luta pela vida, e não há como escapar, seja lá qual for a soma de planejamentos. Os seres vivos que vieram ao mundo material contra a vontade do Ser Supremo estão sob o controle de um poder supremo, chamado Maya Shakti, ou agente delegado pelo Senhor. E esse Devi Maya destina-se a mortificar as almas condicionadas através das 3 espécies de misérias, uma das quais é explicada aqui neste verso. O fraco é a subsistência do forte. Ninguém é forte o bastante para proteger-se da investida do mais forte, e pela vontade do Senhor há categorias sistemáticas de fraco, mais forte e fortíssimo. Não há nada a lamentar quando um tigre come um animal mais fraco, inclusive o próprio homem, porque esta é a lei do Senhor Supremo. Mas embora a lei declare que um ser vivo deve subsistir de outro ser vivo, há também a lei do bom senso, visto que o ser humano destina-se a obedecer às leis das Escrituras. Isso é impossível para outros animais. O ser humano destina-se à autorrealização, e para este propósito ele não deve comer nada que não seja primeiramente oferecido ao Senhor. O Senhor aceita de seu devoto todos os tipos de preparações feitas de vegetais, frutas, folhas e cereais. Frutas, folhas e leite, em diversas combinações, podem ser oferecidas ao Senhor. E depois que o Senhor aceita o alimento, o devoto pode compartilhar da praçada, através da qual todo o sofrimento na luta pela vida vai sendo gradualmente mitigado. Isso se confirma no Bhagavad Gita 9.26. Mesmo aqueles que estão acostumados a comer animais podem oferecer alimentos, não diretamente ao Senhor, mas a um agente do Senhor, sob determinadas condições de ritos religiosos. Os preceitos das Escrituras destinam-se não a encorajar os comedores de animais, mas a restringi-los através de princípios regulados. Cada ser vivo é fonte de subsistência para outros seres vivos mais fortes. Ninguém deve estar muito ansioso por sua subsistência, em nenhuma circunstância, porque há seres vivos em toda parte, e nenhum ser vivo morre, à míngua, em lugar algum, por falta de comida. Maharaj Yudhishthira é aconselhado por Narada a não se preocupar com o sofrimento de seus tios por falta de alimento, pois eles podiam viver dos vegetais acessíveis nas selvas como praçada do Senhor Supremo, e assim realizar o caminho da salvação. A exploração do ser vivo mais fraco pelo mais forte é a lei natural da existência. Há sempre uma tentativa para devorar o mais fraco em diferentes reinos de seres vivos. Não há possibilidade de impedir esta tendência por meios artificiais, sob condições materiais. Isso só pode ser impedido despertando o senso espiritual do ser humano, pela prática de regulações espirituais. Os princípios regulativos espirituais, contudo, não permitem ao homem, por um lado, abater os animais mais fracos, e, por outro lado, ensinar aos outros a coexistência pacífica. Se o homem não permite aos animais a coexistência pacífica, como pode ele esperar coexistência pacífica na sociedade humana? Os líderes cegos devem, portanto, entender o Ser Supremo, e então tentarem implantar o Reino de Deus. O Reino de Deus, ou Rama Raja, é impossível sem o despertar da consciência de Deus,
na mente da massa de pessoas do mundo. Verso 48. Portanto, ó Rei, tu deves ater-te apenas ao Senhor Supremo, que é o único e incomparável, e que se manifesta através de diferentes energias, e está dentro e fora. Significado: o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é único e incomparável, mas se manifesta através de diferentes energias, porque é bem-aventurado por natureza. Os seres vivos também são manifestações de sua energia marginal, qualitativamente unos com o Senhor. E há inúmeros seres vivos, dentro e fora, das energias externa e interna do Senhor. Uma vez que o mundo espiritual é uma manifestação da energia interna do Senhor, os seres vivos dentro dessa potência interna são qualitativamente unos com o Senhor, sem contaminação da potência externa. Embora qualitativamente uno com o Senhor, o ser vivo, devido à contaminação do mundo material, é manifestado pervertidamente e, portanto, experimenta as chamadas felicidade e tristeza no mundo material. Essas experiências são todas efêmeras e não afetam a alma espiritual. A percepção desta felicidade e tristeza efêmeras devem-se unicamente ao esquecimento de suas qualidades do ser vivo, que são iguais às do Senhor. Existe, contudo, um fluxo regular a partir do próprio Senhor, por dentro e por fora, pelo qual se retifica a condição caída do ser vivo. De dentro, ele corrige os seres vivos que o desejam, sob a forma do Paramatma localizado. E de fora, ele corrige através de suas manifestações, o mestre espiritual e as escrituras reveladas. Devemos voltar-nos para o Senhor. Não devemos nos deixar perturbar pelas chamadas manifestações de felicidade e tristeza, mas devemos tentar cooperar com o Senhor em suas atividades externas para a correção das almas caídas. Unicamente por sua ordem é que alguém deve tornar-se um mestre espiritual e cooperar com o Senhor. Não devemos tornar-nos mestre espiritual para nosso benefício pessoal, em troca de algum ganho material, ou como uma praça de comércio, ou como ocupação para ganhar a vida. Os mestres espirituais fidedignos, que se voltam para o Senhor Supremo, para cooperar com ele são, na verdade, qualitativamente unos com o Senhor, e as pessoas esquecidas são apenas reflexos pervertidos. Yudhishthira Maharaj é aconselhado por Narada, portanto, a não se deixar perturbar pelos afazeres da chamada felicidade e tristeza, mas a ater-se apenas ao Senhor, a executar a missão para a qual o Senhor desceu. Este era seu dever primordial. Verso 49. Esta suprema personalidade de Deus, Senhor Shri Krishna, no disfarce do tempo que tudo devora, Kala Rupa, desce agora à terra para eliminar do mundo os invejosos. Significado: há duas classes de seres humanos, a saber, o invejoso e o obediente. Uma vez que o Senhor Supremo é único e é o Pai de todos os seres vivos, os seres vivos invejosos também são seus filhos, mas eles são conhecidos como asuras. Mas os seres vivos que são obedientes ao Pai Supremo são chamados de Devatas, ou semideuses, porque não estão contaminados pelo conceito material de vida. Os asuras são não apenas invejosos do Senhor, negando até mesmo a existência do Senhor, mas também são invejosos de todos os outros seres vivos. O predomínio de asuras no mundo é ocasionalmente retificado pelo Senhor, quando ele os elimina do mundo e estabelece um governo de Devatas, como os Pandavas. Sua designação como Kala, em disfarce,
é significativa. Ele não é perigoso, em absoluto, mas é a forma transcendental de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Para os devotos, sua forma verdadeira é revelada. E para os não devotos, ele aparece como Kala Rupa, que é a forma causal. Essa forma causal do Senhor não é nada agradável para os Asuras, e, portanto, eles consideram que o Senhor é sem forma, para sentirem que estão seguros de que não serão aniquilados pelo Senhor.